Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma prova do concurso público para assistente administrativo da UFRJ que foi aplicado no ano de 2015. Vamos para mais uma resolução de uma questão de informática. Então vamos à leitura do enunciado. Ao se criar uma conta de e-mail no Mozilla Thunderbird, é necessário que se determine qual será o endereço do servidor responsável pelo envio e recebimento de e-mails. Além disso, é necessário que se defina o protocolo dos serviços de mensagem que o servidor utilizará para recebimento e envio de e-mails. Quanto ao recebimento de e-mails, é possível configurar por meio de duas formas, pelo serviço POP3 ou IMAP. Assinale a alternativa que corresponde às características dos protocolos POP3 e IMAP, respectivamente. Vamos então resolver essa questão, né? Nós estamos falando aqui de alguns temas. Por exemplo, estamos falando aqui de um tema mais abrangente, rede de computadores, né? Especificamente de internet. E o assunto aqui é e-mail, né? Protocolos de e-mail. Então vamos falar aqui do POP3, né? E do IMAP, que são dois tipos de protocolos de recebimento de mensagens. Esse é o foco da questão, beleza? Então vamos destacar algumas informações agora do enunciado para ficar mais claro aqui o desenvolvimento da questão. Primeiramente, eu gostaria de destacar aqui novamente, né, estamos falando de e-mail, né, só para ficar bem localizado o assunto aí. Destaquei aqui no próprio enunciado. E depois, né, ele fala aqui de protocolo, né, perguntando quais características de alguns protocolos. E em seguida, destacamos aqui que estamos falando apenas de recebimento, né? Tem envio e recebimento de e-mails, mas estamos falando só de protocolos de recebimento de e-mails. E aqui ele fala especificamente já do protocolo POP3 e o outro protocolo é o IMAP. E por fim, gostaria de destacar aqui que ele fala assim, respectivamente, né? Então ele vai apresentar sempre característica dos dois protocolos nas alternativas, mas sempre falando primeiro do POP3 e depois do IMAP. Antes de irmos para a análise das alternativas, eu gostaria de destacar algumas características de cada um desses protocolos, para que possamos analisá-las, né, já mais com conhecimento. Beleza, vamos primeiro falar do POP3. O POP3 ele tem a característica de ser offline. O que quer dizer isso? Na verdade, o POP3 é um protocolo mais antigo, que ele foi desenvolvido na época que a internet era discada, né? Quem viveu essa época, né, sabe que a característica da internet discada é a seguinte: você se conecta, por exemplo, uma vez no dia, fica conectado o tempo necessário e navega e, no caso, baixava o e-mail, né? Você tinha essa característica, você baixava o e-mail. Isso quer dizer o que? Você carregava no computador todos os seus e-mails, supondo que você recebeu 20 e-mails no dia. Então ele carregava tudo local para o seu computador, né? Então passava a ser um arquivo local, ele baixava da internet, fazendo download mesmo das mensagens, e aí você não precisava ler o e-mail enquanto você estava conectado, né? Porque a conexão de linha de escada você paga pelo tempo de conexão. Então o computador baixava localmente as mensagens e depois você lia com calma e tal, e ia respondendo, quando você se conectasse de novo ele mandava. Isso era uma característica da época da internet, né? Então o POP3 ele tem essa característica de ser offline, porque depois, assim, conforme, por exemplo, você baixou um e-mail, fosse ler, via que tinha um anexo, né? Aí o anexo já estava lá, você não teria que clicar para ele baixar de novo, evitando que você se conectasse várias vezes. Então essa era a característica da otimização do POP3. Ele tentava fazer tudo em uma conexão, e aí depois você já estava com todos os recursos do e-mail lá para você olhar, sem ter que conectar de novo. Por isso, offline. Ele baixava mensagens completas, né? Como eu falei, assim, a mensagem que ele baixa já estava toda ali para você visualizar tudo, ou seja, se baixava o cabeçalho, o corpo da mensagem, quem mandou, quem enviou, o anexo, tudo da mensagem ele baixava.
E por fim, a última característica é que ele, para fazer o controle assim das mensagens que ainda tinha que baixar ou não, ele apagava do servidor as mensagens que já foram baixadas. Ou seja, você recebeu 20 e-mails hoje, ele baixa os 20 e-mails e apaga do servidor as mensagens. Então o servidor fica sem e-mail nenhum, fica tudo no seu computador local. Aí você recebe mais 30 e-mails no outro dia. Você vai, conecta e baixa. Só que só tem 30 mensagens. Só acho que você recebeu nesse dia, porque do dia anterior que você baixou na outra vez foram apagadas mesmo do servidor. Beleza. Essa é a característica, né? Lembrando, assim, o POP3 ele foi usado muito na época do acesso discado, onde a conexão era cobrada por tempo. Então, quanto menos tempo você ficava conectado, melhor. E você se conectava esporadicamente. Beleza, agora vamos falar do IMAP. O IMAP é um protocolo mais recente, então ele já tem algumas adaptações às novos tipos de conexão de internet. Novos entre aspas, né? Porque não são assim tão novos. Ele tem a característica de ser online, né? Porque na verdade, primeiramente nas empresas, né, e depois nas residências, né, foi criado o conceito de internet, que você fica conectado todo o tempo, né, o dia todo a internet está lá disponível para você e você paga uma taxa fixa. Então você não precisa baixar todos os e-mails rapidamente para depois ler com calma, não, você pode ler conforme eles vão chegando. Então o IMAP ele tem uma outra característica, em vez de você baixar tudo, você na verdade você visualiza, né, um pedaço do e-mail para você decidir se vale a pena você baixar ou não. Então dessa forma você, digamos assim, baixa menos coisa. Ele é mais fácil entender, né, assim, justamente em relação ao celular, né? O celular ele é um equipamento com menos capacidade de memória, né, de disco e tal. Então, assim, a questão de baixar muita coisa no celular, né, muito conteúdo, não é muito bom. Mas, por outro lado, se você considerar que você tem internet com bastante disponibilidade, você baixa apenas uma lista, né, dos e-mails que você recebeu. E essa lista, na verdade, é o cabeçalho, né? Aí você tem o cabeçalho de todos os e-mails, que tem as informações principais, né, do assunto e tal, de uma forma que você pode, visualizando a mensagem pelo cabeçalho, você consegue ter uma noção de que se refere. Então, se você recebeu, supondo, né, 50 e-mails, mas você vê lá que só 5 são importantes, né? Por exemplo, você pode estar fazendo uma faculdade, né? E aí o professor te manda uns e-mails que tem, sei lá, as matérias, né? Então esses e-mails vão ter de repente arquivos anexos e tal. Aí ele só vai baixar o anexo quando você clicar na mensagem. Então é uma forma de você economizar recursos do celular no sentido de armazenamento, principalmente, né? Então você decide, tipo, eu vou olhar a mensagem 1, 2 e 5. Então, na hora que você clica nelas, ele baixa o resto da mensagem, né? Digamos assim, o resto do conteúdo, dos anexos. Então, por isso que ele tem essa característica de ser online, porque ao listar as mensagens, na verdade, ele não baixou tudo da mensagem, não, ele baixou só um pedaço, né? O cabeçalho. E aí, quando você clica na mensagem, você tem que estar conectado na internet para poder conseguir visualizar a mensagem e os seus anexos. Então, essa é a característica de estar online, né? Assim, tipo, ser um protocolo online. Você, para interagir com o e-mail, você tem que estar conectado na internet, diferente do POP3, que ele era offline, ou seja, o e-mail já estava todo no seu computador. Ele lê inicialmente apenas o cabeçalho das mensagens, não baixa tudo, né? Por exemplo, se tiver um anexo não vem, só quando você clica na mensagem aí que ele dá o comando para baixar. Então, assim, a princípio a lista de e-mails vem só com o cabeçalho da mensagem, ou seja, algumas informações. E mantém o e-mail no servidor. Essa característica é uma característica também dos novos tempos, né, de ser online, não sei o que e tal. Por quê? Porque quando você apaga do servidor, na verdade você só pode ver aquela mensagem, né? Quando você apaga aqui usando o POP3, né? Você apaga do servidor, você só pode ver a mensagem naquele computador onde você acessou o e-mail. Se você, por exemplo, você tem o seu
os seus e-mails lá no servidor e você usa o IMAP e mantém os e-mails no servidor, o que acontece? Você pode visualizar ele no celular, né? Porque ele, digamos assim, listou lá os e-mails, mas se você acessar do computador, né? Tem essa questão, né, do IMAP. Você poder acessar o e-mail de vários equipamentos diferentes. Pode acessar do computador de casa, pode acessar do celular. E, por exemplo, se você vai numa lan house para imprimir alguma coisa, você pode acessar de lá também, não tem nenhuma amarração. Apesar de que na lan house você você acessaria por webmail, né? Não por IMAP. Mas tem essa funcionalidade, né? Se você tivesse usado POP3, você não teria a opção de visualizar o seu e-mail em outros lugares. Então essas são as características principais dos dois protocolos. Agora eu vou colocar aqui as opções, né? As alternativas para a gente analisar cada um. Então, antes de começar a análise da questão, gostaria novamente de destacar aqui a palavra respectivamente, né? Só para a gente lembrar que ele primeiro vai falar do POP3 e depois vai falar do IMAP. Então, também gostaria de destacar aqui nas alternativas o que vai fazer essa digamos assim, separação, né? Da característica do POP3 e da característica que seria do IMAP. Então, o que vai diferenciar, né, em cada alternativa são esses conectivos aí, o E, né? Assim, tipo, uma frase e a outra. Então, ali é o limite da característica que seria POP3 e o resto da característica que seria do IMAP. Assim, isso daí, na verdade, é uma dica de como você pode fazer a análise de questão para ficar mais claro, né? Quanto mais claro você deixar a sua prova, mais fácil fica você desenvolver o raciocínio. Então, beleza. Agora vamos para a alternativa A. Primeiramente, estou destacando aqui o que ele fala sobre o POP3, né? Essa parte aqui que eu destaquei em vermelho seria o que deveria ser a característica do POP3. E a parte aí de azul é o que corresponderia à característica do IMAP. Então vamos analisar. Na parte aqui do POP3, né, o que nós podemos destacar aqui? Gostaria primeiro de destacar aqui, ó, ele fala assim, copia para o seu computador apenas o anexo de cada mensagem. O apenas quer dizer só uma informação, né? Comparado com a característica de que eu tinha colocado anteriormente, que o POP3 baixa a mensagem completa, o próprio apenas já é uma contradição, né? Porque completas tem tudo, o apenas não tem só, o apenas quer dizer apenas uma informação. E qual a informação? Um anexo. Na verdade, o anexo ele não é característica nem do POP3 nem do IMAP. Assim, uma característica peculiar, né? Não é. Então, o anexo eu risquei aqui porque é um tipo de característica que não define nem o POP3 nem o IMAP. O POP3, no caso, como ele baixa tudo, né, ele baixa também o anexo, mas não apenas. Então, o apenas, como eu destaquei aí, é uma palavra que acaba tirando a possibilidade desta alternativa ser correta. Como eu já falei em outros e-mails, tem algumas palavras que o significado, por ser muito restritivo, elas são muito importantes você destacar para ter mais claramente essa ideia de, digamos assim, exclusão, né, da alternativa. Já que na parte do IMAP eu gostaria de destacar aqui, ó, ele fala assim, baixa todas as mensagens completas da sua caixa de entrada para o seu computador. Na verdade, essa é uma característica que foi essa característica que está listada em azul, que deveria ser do IMAP, é uma característica do POP3, né? Principalmente destacando aqui o completas, né? Que é uma característica que eu já tinha ressaltado anteriormente. O protocolo que baixa mensagens completas é o POP3. Então, essa característica aqui que ele descreveu como tendo que ser uma característica do IMAP é uma característica do POP3. Então, também faz com que essa alternativa esteja incorreta. Então, vamos eliminar a alternativa A. Agora, vamos para a análise da alternativa B. Vamos ler aqui a primeira parte, né, do POP3. Copia todas as mensagens completas de sua caixa de entrada para o seu computador. E agora a parte do IMAP. Copia para o seu computador apenas um cabeçalho de cada mensagem. Esta alternativa ela está descrevendo exatamente o comportamento de cada um dos protocolos, né? Então não tenho que fazer comentário aqui, ela está corretinha. Então, inclusive, para você memorizar, essa daí são as definições. POP3, copia todas as mensagens completas, né, conforme a gente destacou ali, para o seu, de sua caixa de entrada para o seu computador, né, essa característica de ser offline. E agora o IMAP,
copia para o seu computador apenas, né, no caso apenas aqui está certo porque é uma característica do IMAP, um cabeçalho, né, não copia tudo de cada mensagem. Então, no caso apenas aqui foi empregado corretamente porque ele destaca uma característica do IMAP. Então, é isso aí, essa alternativa aqui é a que está correta, beleza? Então, depois volta aqui nela que essa aqui é a definição correta dos dois protocolos. A resposta certa era realmente letra B. Vamos continuar analisando aqui as outras alternativas só para destacar aqui o que está errado em cada uma, né? Então, vamos lá. Alternativa C. Copia para o seu computador apenas um cabeçalho de cada mensagem. E para o IMAP seria: baixa todas as mensagens completas de sua caixa de entrada do seu computador. É para o seu computador. Então, destacar aqui novamente o apenas no POP3, né? Na verdade, o POP3 baixa a mensagem completa, então apenas acaba sendo uma palavra que torna essa alternativa errada. E fala do cabeçalho, né? O cabeçalho é uma característica do IMAP, então está errado. Agora, indo para a parte do IMAP, da descrição do IMAP, baixa todas as mensagens, né, completas. São características do POP3, então ele inverteu, né? Na verdade, se você for comparar com a letra B, ela é exatamente o oposto, né? Ele botou a característica correta do POP3 na parte do IMAP e a característica correta do IMAP na parte que seria do POP3. Então, que elimina essa questão justamente o respectivamente, né? Porque está na ordem errada. Botei aqui, né? Então, vamos eliminar essa alternativa. E eu gostaria só de destacar aqui, né, que a B é o contrário da C. Então, até é uma forma de você da banca tentar te confundir, né? Então, aqui o que diferencia a alternativa B da alternativa C é justamente a palavra respectivamente e a ordem como ele pediu no enunciado. Então, essa alternativa aqui é uma alternativa que você tem que ter cuidado porque é uma pegadinha de prova. Beleza, vamos para a última. Na definição da D, o POP3 seria o que copia para o seu computador apenas um cabeçalho da mensagem, né? Já vimos que isso daqui é a mesma descrição da C, então está errado. E baixa somente os anexos das mensagens da sua caixa de entrada para o seu computador. Então vamos destacar aqui as palavras que tornam essa alternativa incorreta. Aqui na parte do POP3, novamente o apenas, né? Como o protocolo baixa a mensagem completa, ou apenas elimina esta característica. E fala do cabeçalho, que na verdade é uma característica do IMAP. Já na parte do IMAP, ele fala assim que baixa somente, né, os anexos. Na verdade, o anexo ele não é uma característica nem do IMAP nem do POP3. O IMAP, na verdade, ele baixa apenas algumas informações, o cabeçalho. Mas aqui ele falou anexo, então estaria errado também por essa questão aqui no IMAP. Beleza? Então a D também está descartada. Por fim, eu só gostaria de destacar aqui mais uma informação aqui, que é essa aqui, ó, que eu não tinha falado anteriormente, que o POP3 ele se refere à caixa de entrada. Eu não coloquei ali nas definições porque eu quis fazer um resumo assim bem simples, né, de cada protocolo para facilitar o entendimento. Mas o POP3 ele só trabalha com a caixa de entrada mesmo. Ele não trabalha com as outras pastas, ou seja, o e-mail ele chega por padrão na caixa de entrada. Se você mudar ele de lugar ou você fazer alguma regra, algum filtro, ele não vai ser baixado pelo POP3. Então, aproveitando aqui mais uma característica do POP3, certo? E aqui, recapitulando aqui na letra B, está a definição padrão utilizada em concurso tanto do POP3 quanto do IMAP. Né? Recapitulando, POP3 copia todas as mensagens completas, né, conforme eu destaquei anteriormente. Lembre dessa palavra relacionada ao POP3. Completas, mensagens completas. De sua caixa de entrada, que também é uma característica do POP3, para o seu computador. E a definição do IMAP. Padrão para concurso. Copia para o seu computador apenas, né, somente, apenas, o que? Um cabeçalho da mensagem, de cada mensagem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Conforme eu falei em outros vídeos aqui, o importante não é só você saber qual é a resposta certa
da questão, mas dá uma consolidada aí nos conhecimentos, né? Porque cada prova vai pedir os conceitos de uma forma diferente, mas, por exemplo, esse é um conceito que cai, né? Protocolos de e-mail e as suas características. Então, aproveite essa resolução para guardar estas características destes protocolos, beleza? Então, se você gostou do vídeo, antes de terminar aqui o vídeo, né, só confirmando aí, a resposta do gabarito dessa questão é letra B, beleza? Então tá, agora sim, se você gostou do vídeo, dê um like, né? Inscreva-se no nosso canal, dê também sugestões aqui nos comentários do vídeo, ou então siga-nos no Twitter nesse endereço aí, beleza? Qualquer ajuda aí que vocês queiram, pode pedir aí que estamos aí para colaborar. Falou, pessoal? Então tá, até a próxima.